Hoje a gente tá com uma convidada muito especial, que é a Beatriz Matos. A gente vai falar sobre um tema que ele é difícil, não é um tema fácil, mas é um tema que a gente precisa falar, é um assunto que a gente precisa falar e precisa, mais do que falar, combater. A gente vai falar sobre violência doméstica de alguém que passou, a Beatriz passou por isso, ela é mãe, ela é da área de ciências contábeis e ela vai contar hoje um pouquinho de tudo que ela passou e compartilhar um pouco da história dela com a gente. Bia, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, de vir expor a sua vivência, né? Que a gente sabe que é um assunto que não é fácil, porque uma das consequências da violência doméstica é a ferida que isso deixa, né, permanente na vida de uma mulher. Então, primeiro, eu quero te agradecer pela coragem, né, de vir e expor e contar a sua história. Conta pra gente um pouquinho como que foi conhecer essa pessoa da qual você foi vítima. Bom, no começo foi aquela coisa incrível, né? Nossa, nunca tive uma pessoa que fosse tão romântico e que me desse tanto valor. Tô nervosa. Fica tranquila. E foi tudo maravilhoso no começo, né? Ele se apresentou de uma forma muito sutil, né? Aquela delicadeza, enfim. E foi maravilhoso no início, né? Eu não sabia o que estava prestes a encarar. Todo encantador, enfim. Sim, príncipe. Me tratava da melhor forma possível. E o que chamava mais atenção, assim, nele, assim? Que você achava ele diferente dos outros homens, por exemplo, assim? Ah, era um príncipe, né? Ouvia falar dele, né? Ai, a beleza dele me atraía. O jeito que ele se auto... Ai, meu Deus. Se autoafirmava sobre ele mesmo? Exato. Então, aí no começo era isso que atraía, né? E, assim, como que era a sua vida, né? Assim, que fase da vida você estava nesse momento que você conheceu essa pessoa? Muito difícil. Era uma fase muito difícil. Eu tinha rompido um relacionamento com o pai do meu filho. Tava querendo me redescobrir, né? Como mulher. E eu encontrei ele numa fase... Eu estava numa fase difícil. Não me reconhecia também. E aí acabei entrando nesse relacionamento sem... Você estava, assim, bem vulnerável. Isso, vulnerável. E também... Ai, gente, eu tô muito nervosa. Não tem problema, Bê. Tudo bem. Vou beber água. A gente sabe que até o assunto também, né? Sim. É um assunto difícil. Vamos lá. Tô tentando lembrar aqui das fases, como foi. Sim, eu estava numa fase vulnerável. E eu conheci ele nesse momento e eu tava muito fragilizada também, porque eu não tinha tido um relacionamento assim no início, que era um relacionamento que fala assim, nossa, relacionamento bom, enfim. Tipo, nele você viu uma luz no fim do túnel, isso, assim, naquele momento. Eu estava só também, né? Eu estava com meu filho e eu queria preencher algo, né? Que eu estava sentindo no momento. E aí conheci ele nessa fase, né? Sim. Seu filho tinha quantos anos? Ele tinha 21... 3 anos. 3 aninhos. 3 anos. E quando foi que você, assim, começou a perceber que algo não era muito normal? Olha, começou a dar sinais já. Gritar? Assim, eu queria me impor sobre algo que eu não gostava e ele falava assim, então se você não concorda, vamos terminar. E pronto, acabou. Toda vez que eu não concordava com algo que me machucava, ele queria terminar. Queria se livrar daquela situação. Exato. Fazendo já uma pressão psicológica, né? Já era uma pressão psicológica porque eu não aceitava as coisas que ele fazia. Então, já foi eu já comecei a ver sinais disso, né? Mas eu fiquei muito abalada. Então, ele falou assim, então vamos terminar, já que você não concorda, você não tem que ir no chá de bebê. E aquela indelicadeza, né, comigo, naquele momento tão vulnerável, enfim.
Aí, nesse momento, eu ainda fiquei uns 2 meses na casa dele. Ele começava a sair e não me falava onde ia. Meio que terminava, mas não terminava, mas saía e não me falava nada. E foi justamente nesse momento que eu estava muito abalada psicologicamente já por conta dessa perda, né? E toda vez que eu queria falar, eu não concordo com o que você tá fazendo, ele falou, então sai da minha casa. E tipo, ele me tirou da minha casa, me colocou na casa dele, começou a me tratar muito mal para mim sair da casa dele com a mão na frente e outra atrás, porque eu já tinha vendido minhas coisas, enfim. E como que ele tratava seu filho? Muito bem. Por incrível que pareça, o típico de narcisista é você conquistar ali a família ou o filho para falar assim, não, ela não vai me deixar porque eu trato muito bem o filho dela. Ele muitas vezes falava assim, eu considero mais seu filho do que o meu, enfim. E graças a Deus eu nunca peguei algo dele destratando, enfim. Mas era uma estratégia dele também, né? Sim. Porque ele nunca lidou com os filhos dele, nunca pegou os filhos dele, muito pelo contrário. Ele tinha outros filhos? 2 filhos. Ele tinha 2, aí tinha essa moça grávida e você que... Não, ele tinha 1 e essa moça grávida, são 2. E ele quase não pegava o filho, eu que ficava pedindo, pega os seus filhos, passa um final de semana. E quando ele pegava, ele trabalhava e deixava o filho comigo, né? E para mim não foi algo ruim, porque eu sou mãe, então para mim foi muito tranquilo, até tenho apego a ele, né, a criança. Hoje a gente tem contato até hoje com a mãe dele também. A mãe dele, a gente se conheceu depois desse episódio. Vou beber um pouquinho de água. Ela passou pela mesma coisa que você passou, a mãe do outro bebê? A mãe do filho, o filho As mães nunca tiveram relacionamento com ele. Ah, entendi. Foi só uma noite, um momento e aconteceu de engravidar. E a que passou algo bem similar ao meu foi a ex. A ex foi a que mais ele teve tipo uma namorada, assim. Relacionamento Isso, teve uns 8 anos de relacionamento. Hoje somos bem próximas depois de tudo que aconteceu. E ela me apoiou, me procurou, enfim. Ela passou também por isso? Ela passou pior, até pior do que eu. Porque foram muitos anos, né? Eu consegui sair muito rápido dessa situação. Porque eu tinha também rede de apoio na época, né? Eu já pegava sinais e ela não, ela já foi afastada de familiares, de amigos, e ela não conseguia ter uma voz ativa. Ele sempre com aquele jeito de querer afastar a família, os amigos da pessoa. E eu fui percebendo isso e eu consegui sair mais rápido. E nessa época que você começou a estar nessa situação assim de humilhação, né? De tipo, vai embora, tal. Como que estava a sua vida financeira? Olha, a minha vida financeira, quando eu conheci ele, estava muito boa. Porque eu morava sozinha já com meu filho, eu pagava minhas contas. E quando eu me envolvi com ele, eu me perdi nisso, né? Porque além dele ser uma pessoa também que me colocava para baixo, ele também queria qual a palavra certa? De manter ali, né? Financeiramente, exato. Financeiramente também. A forma que ele conseguia. Ele queria gastar muito, queria festa, queria balada, e isso e aquilo, e vamos fazer empréstimo. E foi uma época que eu acabei me endividando. Exato. Aí eu não sabia, né, o que fazia, porque depois que ele fez, que a gente teve o relacionamento, eu comecei a pedir empréstimo, comecei a me endividar. Aí na época foi justamente na época que ele começou a me maltratar. Falar, sai da minha casa. Ele sabia que eu, no momento, não teria como sair, não teria como sair, mas era exatamente o que ele queria, né? Ele queria me ver vulnerável financeiramente, psicologicamente, e realmente eu estava, e foi na época que ele mais conseguiu me colocar para baixo. E como você ficava, assim, Bia? Tipo, como era para você, assim, psicologicamente, morando na casa dele, porque ele já falava para você sair, você não conseguindo se manter financeiramente mais. Como era isso para a Bia, dentro de você, assim?
Era... Desculpa. Imagina, tá tudo bem. Foi difícil porque eu sempre fui muito... Qual a palavra? Você já tinha uma certa independência antes Isso. de tudo isso. Eu sempre fui muito independente, né? Eu sempre trabalhei desde novinha e sempre gostava de me manter, de pagar minhas contas, enfim. Criou seu filho. Criei meu filho. E eu me vi num momento de caos, né? Porque eu me vi sem poder ir alugar uma casa. Eu falei, preciso sair dessa situação com meu filho. E foi muito difícil no começo, tanto que eu não sabia mais o que fazer, eu só queria sair daquela situação. Eu vivia com dor no corpo por conta do psicológico, né? E eu não conseguia trabalhar direito, por mais que eu trabalhasse em casa, né? Home office. Era muito difícil. Meu corpo nessa época também começou a falar também, né? Eu tinha muita alergia emocional, enfim. E nessa época, eu acabei conhecendo uma amiga. Hoje eu falo que ela é amiga, né? Mas na época, eu tinha acabado de conhecer ela através do amigo dele. E eu não conseguia nem contar a situação para as minhas amigas e nem família que eu tava vivendo ali dentro com ele. Eu tinha vergonha. Porque a minha família me conhece. Nenhum deles... imaginaria que eu estaria numa situação por ser muito independente, por ser muito desenrolada, enfim. E ninguém nunca imaginou que eu iria passar por uma situação dessa. Mas, enfim, aí... quando eu conheci essa menina através do amigo dele, quando a gente saiu acho que foi pra uma festa, não sei. Acabei conhecendo ela. E eu senti muito no meu coração queimando, assim. Eu preciso falar o que eu tô passando pra ela. Desculpa, gente. Imagina. Você não tem que pedir desculpa. E aí, eu falei, eu tô passando por isso, ele tá fazendo isso. E me destruindo psicologicamente. Eu quero sair dessa situação com meu filho. Ela falou assim, você tem que sair já. Eu não te conheço, mas vou colocar você dentro da minha casa. Você vai morar comigo. Você vai morar comigo e você vai se estabilizar financeiramente de novo. Você não vai pagar nada, você vai juntar seu dinheiro, você vai ficar o tempo que você quiser lá em casa. E nessa época eu tive um braço ali, né? Pra me tirar dessa situação. Rede de apoio naquele momento. Porque eu não conseguia esse braço, assim, através de amigas, assim, de infância, porque eu tinha vergonha de falar o que eu tava passando. Sim. E aí, eu acabei falando, né, pra ela. E ela falou assim, você vai sair de lá agora. E acho que não demorou 2, 3 dias. Eu comecei a preparar minha mudança sem falar pra ele. E ele percebendo lá. Porque ele chegava e não falava comigo. Ele me destratava, assim, tipo... chegava do trabalho, não falava o que estava acontecendo. Não falava comigo. E aí, aquilo me deixava mal também, né? E aí, eu comecei a fazer minha mudança... silenciosamente, né? Sim. Comprei caixas e comecei a fazer. Aí, outro dia, o amigo dele e essa minha amiga me buscaram, né? Pra sair de lá. Bia, você teve... eu não sei se teve violência física também em algum momento. Teve. Essa é a primeira parte da história, né? Nessa primeira parte, só houve violência psicológica. Sim, e você conseguiu sair? E eu consegui sair. Da casa? Sim. Mas não ele te deixaria, mas você conseguiu só sair do espaço, na verdade, exato, do local. Da casa dele. Okay. E aí, eu sofri muita violência psicológica com ele e eu acabava vendo sinais dele... Sempre quando eu ficava nervoso, dava murro em televisão, parede. Eu comecei a perceber também esses sinais. E aí, também houve uma época que a gente saía e ele me deixava sozinha nos lugares, assim... Ia embora. Meu Deus. Batia, assim, ele bebia e quando ele bebedava demais, não sei o que dava na cabeça, ele pegava... E ainda ia embora com meu celular, assim, totalmente vulnerável, sem saber o que eu vou fazer. E quando não pegava, tipo, carteira também levava junto.
E você ficava sozinha no lugar? Sozinha, teve um... Longe, às vezes, não sabia nem... Sim, a gente foi para um show, na época, e não sei se pode falar de quem foi o show, essas coisas, acho que é indiferente, Pode né? falar. Uhum. Tá. A gente foi para um show do Thiaguinho, e aí eu bebi e ele também bebeu. Só que ele bebeu muito, muito, muito. E eu também fiquei bastante bêbada. E aí, não sei o que deu nele, ele sumiu. Eu falei assim, aí comecei a pedir, né, ajuda para os amigos dele de casal que estavam lá. E aí nenhum também se habilitou para ajudar. Ah, ele é assim mesmo. E eu não conhecia ele. Só que ele já tinha esse histórico. Ah, ele é assim mesmo. Ele dá um louco na cabeça dele, ele sai e vai embora do lugar. Só que eu não sabia que ele era assim. Aí ele me deixou sozinha, eu tava muito bêbada. Tava sem celular. E aí eu comecei a rodar o estacionamento lá do lugar. Eu falei assim, meu Deus, onde que esse cara tá? E eu muito bêbada, assim, muito vulnerável. Se alguém viesse mexer comigo, poderia acontecer qualquer coisa, né? Porque eu tava muito bêbada. E aí eu tive que pedir carona para um taxista, né? Aí eu comecei a explicar a situação. E eu comecei a ficar sóbria pela situação séria. Sim. E aí eu pedi ajuda para um taxista. Eu falei assim, expliquei a situação, né? Que ele tinha me largado no local, sem carteira, sem celular. E aí ele entendeu a situação e eu pedi o Pix dele, falei que depois faria. E ele foi um anjo, assim, porque ele me levou até o local e ainda me deu conselhos, ainda falou assim, toma cuidado, enfim. E aí cheguei em casa, ele tava muito bêbado, assim, deitado no sofá. E aí eu comecei a gritar. Eu falei assim, cara, que você tá fazendo? Como que você pode ter me deixado sozinha, né? Numa situação tão vulnerável, bêbada. Poderia ter acontecido qualquer coisa comigo. E ele simplesmente não se importou e começou a ficar nervoso, né? E quando ele ficava nervoso, ele jogava as coisas no chão, quebrava. Ele quebrou, acho que o narguilé dele, estraçalhou tudo lá na casa dele, enfim. E aí eu já comecei foi pouco antes de eu sair da casa dele, né? Aí eu já comecei a perceber já esses sinais. E aí eu fui embora com meu filho, né? Porque eu tive esse apoio da menina que eu tinha acabado de conhecer. E foi isso. Não teve, nessa época, nessa primeiro episódio, assim, de relacionamento, não teve a agressão física em si, mas a psicológica e os sinais que ele já vinha dando. A sua família, suas amigas mais próximas, elas não percebiam que tinha alguma coisa errada? Porque por mais que você não falasse, o seu corpo, o seu jeito de ser... Com certeza. Como você vai ser alegre num ambiente quando você tá sofrendo? Não tem como. Não. Elas foram as primeiras pessoas, né? Porque eu sempre sou muito alegre, sempre sou muito simpática com as pessoas. E elas começaram a perceber isso. Falou assim, meu, você não tá mais saindo com a gente, você não tá vindo mais aqui em casa. Meus pais também me mandavam sempre mensagem, você não tá vindo mais aqui. E ele meio que fazia isso propositalmente, né? Ele queria afastar de famílias, de amigos, não gostava que eu fosse, porque meus pais tinham um barzinho na época, ele falava assim, você não vai lá porque só tem homem lá. Eu falei, mas é o trabalho dos meus pais, é o único momento que eu posso ver eles. Ele não gostava, ele sempre falava da minha forma de agir, assim, de ser simpático e falar com as pessoas. Ele não gostava, ele falou que eu tinha que ser menos... como eu posso dizer? Aberta, sim. Menos aberta. Você, né? Ele tentava me poldar o máximo. Esse é o perfil, né? O perfil é o isolamento, né? É. Isolamento social, né? Sim. E aí depois a diminuição, Sim. né? Começa a diminuir tudo, né? Exatamente. Desde o seu jeito de ser, do seu jeito de se vestir, do seu jeito de tratar as pessoas. Ele falava de muito descaracterizar mesmo, né? sobre vestimenta, né? Ele falava muito, você não tem que ficar postando foto de biquíni no Instagram, isso, você agora é casado, você não tem que fazer isso. E eu sempre fui muito, assim, de postar foto mesmo, de biquíni, na época de postar, eu usava muita roupa curta e ele não gostava, você não tem que sair com essa roupa, não tá
curtida, não podia ter de homem na minha foto, que ele ia pesquisar. Ele pesquisava e perguntava de onde você conheceu, quem é, e eu quero saber tudo. Toda pessoa que curtia minha foto. Em questão de ambiente de trabalho também, ele já queria me afastar de happy hour da empresa, né? Sempre quando tinha todo mês happy hour, só que o RH que disparava o e-mail assim, e ele falava assim, eu quero ver todo mês esse e-mail do RH, para saber se realmente é algo da empresa, sabe? E aí, teve uma época que eu também adicionei um amigo de trabalho e, nossa, foi o fim, assim. Eu evitava falar com pessoas, eu evitava adicionar pessoas, eu evitava rede social, porque tudo era um motivo de você tá me traindo, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Era muito tóxico, né? Era uma relação muito abusiva. E ele não dava esse mesmo respeito a você, né? Não. Tipo, ele saía, voltava a hora que ele queria, não falava Se largava sim, exato. te largava sozinha, né? Correndo risco. Exato. Enfim. E aí você foi embora. Fui embora. E nessa época eu fiquei muito mal, porque eu tava assimilando o que eu tinha feito na minha vida. E né? você gostava dele também? Eu gostava na época. E aí eu terminei, só que eu fiquei muito mal porque eu tava tentando assimilar o porquê eu aceitava tantas coisas que na minha cabeça eu jamais aceitaria, sabe? Porque eu sempre fui muito, assim, decidida, muito determinada, criteriosa em relação a esse tipo de relacionamento, né? Eu sempre falava para as minhas amigas, você não tem que aceitar isso. E eu me vi vivendo isso. Você julgava outras pessoas? Julgava. De pessoas que se submetiam? Não sabe porque não quer. A família, por que a família não ajuda? Porque apanha porque quer, né? A gente acaba criando algumas... Eu julgava, eu não vou mentir, porque é uma situação que a gente jamais imagina passar, né? Então, quando a gente se vê, a gente não enxerga. A gente só enxerga quando a gente realmente sai. A gente vai aceitando. E é sutil, né? É muito sutil. Ele vem devagar, assim, e vai conquistando espaço, vai tentando te dominar, tentando te poldar. E no final você se vê dentro de uma relação totalmente tóxica e abusiva. E você não consegue sair. Para você sair tem que ter muito esforço, ter uma ajuda, ter uma rede de apoio, ter alguém ali, sai disso, sai. E na época foi ainda um pouco difícil para eu sair, porque eu não contava, eu tinha vergonha, eu tinha acabado de conhecer, eu não queria falar para a família, eu não queria falar para os amigos, enfim. E aí saí. Vivi tudo isso, né? E saí. E aí no começo eu fiquei muito mal, nos primeiros 2 meses. Eu tive o apoio dessa minha amiga que também tinha filho e ela me ajudava muito na questão do meu filho. E aí fiquei muito mal, mas eu tive o apoio ali, né? Eram 2 mulheres também e elas eram solteiras, então meio que teve uma rede de apoio, né? Maravilhosa. Sim, incríveis. E aí a gente terminou. E eu fiquei 6 meses me reerguendo, né, psicologicamente, financeiramente, consegui juntar um dinheiro para sair, né, para voltar a morar sozinha de novo. E aí consegui me reerguer. E nesse momento que eu consegui, acho que ele, não sei se ele me acompanhava, se ele sabia da minha vida. E aí nesse momento que eu consegui me reerguer, ele aparece. Tipo, oi, você tá bem? Tá estabilizada? Tudo bem? E na época eu tava, assim, realmente me reconectando, né, comigo mesma, estando financeiramente bem, né, porque já tinha juntado um dinheiro. E aí ele aparece, simplesmente, ele tinha se envolvido numa briga muito feia. E ele tava com os 2 olhos muito roxos, assim, tava deformado o rosto dele. E foi nesse momento que ele apareceu e eu fiquei com muita dó. Puxa. E eu não sabia que ele era capaz de fazer. E eu fiquei com muita dó da pessoa. E aí ele veio com aquele papinho, né? Tipo, ai, sinto sua falta, sou uma nova pessoa, me desculpa por tudo. Volta a morar comigo, enfim. Aí eu falei assim, eu não vou voltar a morar com você, porque você meio que me expulsou da sua casa, né? Então, pra mim é um trauma ainda voltar a morar com você.
vamos continuar ficando, eu aqui, você aí. A gente tentou. Só que ele era muito, muito tóxico, assim, e ciumento. Eu ficava 10 minutos sem responder, ele já me ligava. O que você tá fazendo? Onde você tá? Teve um dia que eu fui no shopping com as meninas que eu morava e falei que ia numa loja lá. E ele me ligava sem parar. Por que você não tá respondendo? Não vai dar certo assim, eu não aguento. Não sei o que você tá fazendo. Enfim, ele falou, não vai dar certo assim. Você teria que voltar a morar comigo pra dar certo. E aí foi, né? No começo era muito... Aí começou tudo de novo, né? O ciúmes possessivo. Você voltou a morar com ele? Aí voltei. Porque ele ficava fazendo essas jogadas, né? Tipo assim, não vai dar certo a gente ficar estando longe um do outro. A gente tem que estar junto, tem que estar E perto. não é fácil a vida assim, né? De uma mãe sozinha, né? Tipo... E você gosta, né? Você então, que não gostava dele. Sim. E aí, ele conseguiu me convencer e eu também, por gostar na época, fui, né? Eu falei assim, vou dar uma segunda chance, né? Vai que ele não é assim e ele realmente foi só uma fase, enfim. E aí, só que eu falei pra ele, porém, eu não vou voltar a morar na sua casa, a gente vai alugar um lugar novo. Só que ele falou, eu não tenho dinheiro na época pra alugar, não tenho como dar o depósito, nem nada. E aí... eu falei assim, não, eu tenho dinheiro, que eu já tinha juntado uma grana. Eu falei, eu vou escolher o apartamento, eu dou entrada no depósito e a gente aluga um lugar. E foi nessa fase que a gente voltamos, né? Só que eu acabei alugando um apartamento. E aí a gente se juntou novamente, comprou muitas coisas novas, né? Pra se mudar, foi uma fase que eu falei assim, vou viver tudo de bom, maravilhoso. Tudo novo, esquece o que passou e eu vou dar uma segunda chance. E suas amigas, quando você tomou essa decisão? Meu Deus. Minhas amigas, elas não gostaram, né? Tipo assim, olha... Agora que você tá... agora que você tá bem, enfim. E a menina que morava comigo, ela mesma falou assim, dá uma chance, né? Sim. Às vezes ele realmente não é assim, dá uma chance. Ela não me criticou, nem nada, ela me apoiou. Ela falou, vou te apoiar. Apesar de você ter passado o que passou com ele, eu vou te apoiar. E aí, voltamos a morar juntos. Só que o conto de fada não durou nem 2 meses. Ele já colocou as garras de fora. Já. Mas aí pior do que da... Pior, muito pior. E assim, ele bebia... quando a gente voltou, houve um aniversário dele... e que a gente ainda não morava juntos. Aí ele falou assim, eu não queria que você fosse, porque na época que eu convidei as pessoas, eu tava solteiro. Então vai um monte de menina. Gente, não é possível. Gente, rir pra não chorar. Não é possível, né? Ele falou, vai um monte de menina. E eu sempre muito tranquila em relação a isso. Falei assim, tudo bem. Qual o problema que vai um monte aí? Não é amiga? Não tem problema. Eu vou e se você não quiser falar que eu sou sua namorada, tudo bem. Eu era esse nível, assim, de me rebaixar pra estar com ele, sabe? Se você não quiser demonstrar que eu sou sua namorada, tudo bem. E aí ficava me diminuindo, sabe? E eu acabei indo pro aniversário dele. Realmente tinha um monte de menina lá. Porque ele é assim, né? Era o garanhão, enfim... tinha um monte de amizade de mulheres, porque ele gostava de estar rodeado de mulheres, enfim. E aí, eu acabei indo para essa festa. E ele bebeu muito. E ele, quando bebe, ele começa a potencializar. Ele também perdeu o controle, né? Exato. Mostrando quem se é. Exato. E aí, eu tava na festa dele, ele começou a beber muito. E eu não queria ficar perto, assim, por conta até do que ele tinha falado, né? Eu falei assim, eu vou ficar na minha aqui, com um casal de amigos dele, que eu conheço, e vou curtir o meu momento. E aí bebi, dancei, tava na frente da banda de pagode, assim, e o cara tava conversando comigo, o cantor, o que tava no palco, tava meio que interagindo comigo, né? E aí, pronto. Aquilo foi uma olhada, alguma coisinha assim, já pronto, virou a cabeça. Aí ele
chegou assim na frente do palco e me beijou na frente do cara, assim, pra mostrar Que é território, é Pra quem não meu. queria te levar. Exato. Aí eu fiquei assim, ué, juro que eu não entendi. Aham. Eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo, que ele me beijou na frente do cara. Aí eu falei assim, meu Deus, o cara nem queria me levar na festa, agora tá querendo me beijar na frente de todo mundo. Aham. Aí, nesse momento, eu já comecei a perceber, né, que ele tava um pouco alterado e queria demonstrar ali que eu era algo dele, enfim. E aí, ele pegou a chave do carro e queria ir embora. E eu vim com ele, né? Aí todo mundo, não deixa ele ir embora. Mas não dessa deixa... vez ele não te deixou. Não, ele ia me deixar. Ele ia me deixar, só que ele tava falando assim, eu vou embora, pra eu ir junto, sabe? Aham. Só que as meninas, as amigas dele, não tava querendo deixar, porque ele tava muito bêbado, muito, muito, muito. E aí o casal de amigos deles falou assim, não, você não vai nesse estado. Você não vai no estado que você tá, porque pode acontecer um acidente, enfim. E aí, esse casal não deixou ele ir embora sozinho. Aí, o amigo dele puxou pra ir no carro com ele e eu fui com a mulher dele no carro dele. Uhum. Ela dirigindo e o marido dirigindo em outro e eles levou. E a gente teve que parar porque ele queria descer do carro, queria fazer alguma coisa comigo. E aí, nesse momento, ele desceu do carro. E aí, a gente desceu também pra saber o que estava acontecendo. E aí, ele começou a ser uma puta Te xingar vagabunda. de tudo quanto é não. Você fica se mostrando pros caras na festa. Foi culpa sua que eu tô assim. Foi por causa de você que eu saí da festa. Começou a me xingar de tudo que é nome. E eu sem entender. Porque eu fui pra curtir e deixar ele curtir o momento, né? E sem me preocupar que tinha outras pessoas lá que ele chamou na época que ele tava solteiro. Mas ele sempre tenta reverter a situação pra me jogar como culpada, né? É o típico, né? E ele sempre... Nesse dia ele me culpou muito. E eu só sabia chorar. E o casal de amigos... Ele queria avançar em mim também, só que... O casal de amigos viu, né? E se eu tivesse sozinha com ele, com certeza teria acontecido alguma coisa. E aí falou assim, meu, deixa ele. Ele foi embora sozinho pra casa. Aí me deixou com um casal. Aí eu falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa? Esse cara tá muito bêbado. E preocupada com ele, em vez de estar preocupada com o que ele fez comigo, né? Pela situação. E aí eu fui pra casa e ele tava lá, novamente. Na sua casa? Lá na casa... Que vocês estavam morando juntos. Pera, a gente ainda não tinha se mudado. Tá. A gente ainda não tinha se mudado. Aí ele tava lá, a gente tinha voltado e ficou acho que um mês lá na casa dele. E depois eu me mudei. Aí ele começou a quebrar tudo dentro de casa, falando que eu era culpada, eu que deixava ele assim, e começava a chorar, você que me deixa assim. Aí começou a me xingar, falando que eu me amostrava muito, que eu não podia sair e beber também, que os caras ficavam me olhando, enfim. E você se sentia culpada quando ele dizia essas coisas? Sim, com certeza. Muitas vezes eu ficava me questionando, meu, Por que eu fiz isso? o erro tá em mim? Eu realmente estou errada, eu tenho que ser menos de mim, sabe? Muitas vezes eu me questionei e falei assim, me diminuía, sabe? Pra me encaixar no mundo dele. E muitas vezes eu me sentia culpada. Por ser você. Exato. Por dar uma saia. Pelo meu jeito de ser, enfim, de postar as coisas em rede social, ele não gostava. Tem que sair do Instagram, vamos ficar sem Instagram. Ele já jogou muito isso, assim, vamos ficar sem... Do mundo. Ele falou assim, teve uma época que a gente ficou 2, 3 meses sem Instagram, que ele falava, vamos sair do Instagram, vamos ficar sem Instagram. Aí teve uma época que eu saí, fiquei uns 3 meses. E ficou pior dentro de casa. E foi isso. Aí a gente voltou a viver juntos nesse novo apartamento. Aí você já tinha passado pela violência, então, psicológica. Aí veio a verbal. Nessa fase, porque daí ele já começou a te xingar na frente das pessoas. Com certeza. Foi. E aí? Muitas você foi vezes. morar nesse apartamento. Foi. E aí eu não enxergava o que eu tava passando ainda, né? Tipo, a primeira vez já aconteceu e
E eu consegui sair, só que teve a segunda vez dele voltar e falar assim, ai, tá acontecendo isso na minha vida, volta comigo, enfim. E voltei acreditando que seria diferente, mas foi muito pior do que a primeira vez. Só que aí você também não falava para as pessoas, assim, para suas amigas, por exemplo, o que ocorreu nesse dia. Não, eu escondi. Fala Não, as pessoas que estavam ao nosso redor já via tudo o que estava acontecendo. Mas a sua família, não. Não, minha mãe, acho que meus pais nem sabem de tudo que eu passei. Soube quando eu expus no jornal. Uhum. Quando aconteceu de ir pra televisão, tudo que ele fez. E aí, como que chegou nessa fase? O que aconteceu? Quando a gente foi morar juntos, ele começou a ficar muito, muito possessivo, muito descontrolado. E a gente acabou terminando. Tá. E aí ele falou assim, ai, deixa eu ficar no apartamento. Aí vocês procuram um lugar pra morar. Mas você que deu a entrada. Era seu, né? E foi justamente o que eu falei. Eu falei assim, eu já tô passando de casa em casa com meu filho. Eu quero dar um lar pro meu filho. Eu não quero sair de novo de um apartamento e procurar outro. Não faz nenhum sentido. Sim. Aí ele falou, não, então eu vou pra minha mãe. Aí foi pra mãe dele, ajudei ele na mudança. A gente terminou, entre aspas, amigavelmente, né? E Ninguém morreu. E no começo acho que ele queria porque vou chegar na parte do término. Quando eu via que ele não era um bom pai, foi algo que começou a me apegar, assim, de ter um despertar maior para sair da relação. Uhum. Teve um episódio que a mãe do menino atrasou para deixar o menino com ele. E ele falou assim, vai lá na pracinha, tá horário, pegar o meu filho com a mãe dele. Eu falei, tudo bem. Aí fiquei esperando, acho que por volta de meia hora, 40 minutos. E aí ela não apareceu. Aí eu falei, olha, ela não apareceu, deve ter acontecido alguma coisa. Ele não me passava o número dela pra gente resolver, né? Aí ele falou assim, não, então vai pra casa. Só que ele começou a xingar a mãe do menino, falou assim, ela ficou esperando lá 1 hora, por que você fez isso? E aí ficou muito nervoso, né? Eu falei, calma, nem eu que tô esperando a criança ali, tô nervosa, porque você tá agindo assim. A mãe do menino começou a falar assim, você é muito moleque, não é assim, a gente atrasou. E aí ele me mandou uma mensagem, ela vai ver o moleque então agora. E aí começou, né? E aí aconteceu esse fato que você foi buscar a criança e ele falou essa frase que a mãe da criança ia ver o que iria acontecer com ela. E o que começou a acontecer a partir daí? A partir daí, quando eu cheguei em casa e falei, olha, ela não apareceu, eu fiquei muito tempo esperando lá, mas vê onde ela tá que eu dou um jeito da gente se encontrar e pegar a criança, porque ele quase nunca pegava a criança. De 15 em 15 ainda eu ficava com ele. Uhum. Pra mim era ótimo, assim, porque ele se dava muito bem com meu filho e eu gosto muito dele. Uhum. Mas ele não ficava com a criança, ele deixava comigo, enfim. E aí, nesse momento, ele falou assim, ele chegou em casa, né, que ele tinha acabado de sair do trabalho, ele trabalhava como motorista de aplicativo. E aí, no momento que ele chegou, a mãe não parava de ligar pra ele. E ele falava, não vou atender. Ela vai ver o moleque agora e eu não vou atender. Mas ele fez alguma coisa com ela? Não. Mas ele ficou... Ele, claro, te criou um alerta, né? Me criou muito um alerta quando ela começou... Eu tava com o filho esperando ele. Não, e detalhe, ele não deixava detalhes de onde ele morava pra ela, porque ele sempre falava, ela não tem que saber da minha vida. Ela não precisa saber onde eu moro, ela não precisa saber com quem eu tô, ela não precisa saber de nada. Conhecer você, né? Que são você. Aí eu achava aquilo muito estranho, porque eu ficava pensando no meu lugar, porque eu sou mãe. Eu fico perguntando, se meu filho tivesse uma madrastra, eu gostaria de saber onde ele tá indo, frequentando, que casa é. Só que ele não queria deixar isso claro pra ela. E ela acabou indo num apartamento que ele sabia que era o antigo que a gente morava. Acabou indo esperar lá na portaria. Porque ela ficou pensando, já que ele não tá atendendo, eu vou lá na casa. Só que não era a casa que a gente tava morando, era na outra, porque ele reconheceu o prédio. E aí, ele foi lá e ficou esperando. E aí, ela deixou por mensagem, a gente tá aqui embaixo.
Aí, na hora que ele falou isso, que ela tava lá embaixo, eu falei assim, eu vou descer e vou pegar a criança. Ele falou assim, não se mete, o filho é meu e eu não vou descer pra pegar ele. E aí, eu já comecei a ficar assim, meu Deus. Gelada. Porque eu vi ele destratando o filho dele. Eu falei que se ele destrata o filho dessa maneira, quem sou eu pra ele fazer algo muito pior? E assim, né, aproveitando o gancho da Bia, gente, um homem que maltrata a mãe do filho, Sim. né, que maltrata o filho em consequência, porque o filho junto esperando para ver o pai, né, que já é negligente. Então, assim, mulheres, sinalzão de alerta, o homem que trata a mãe do filho dessa forma, o filho dessa forma, Sai. pode fugir que é cilada? Não dá, né, gente? Não dá. E foi justamente o gatilho pra mim sair do relacionamento. Aí você Eu vi decidiu ir embora aquilo. de novo. Não, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, você não vai descer pra pegar seu filho. E assim, depois de muito tempo, claro, quando eu tive contato com a mãe dele, que eu nunca tive, ela me falou que ele se sentiu rejeitado, ele chorava, meu pai não quer ficar comigo, meu pai quer me abandonar, e aquilo me mexeu muito comigo também na época. No dia, justamente no dia também que eu comecei a chorar muito, eu falei assim, cara, é seu filho, vai pegar seu filho, eu vou ficar com ele, qual a diferença de você pegar? Você vai sair pra trabalhar, deixa o menino aqui comigo, só pra ele não se sentir assim, né? E a mãe dele precisa fazer o freelance lá, que ela precisava trabalhar. Meu Deus. E ela só ela fazia, né, freelance. Então ela precisava que alguém ficasse com o menino para trabalhar. Então, lembrando que não é um favor, né? É O pai tem o obrigação. dever legal, inclusive, de colaborar com a criação do filho, né? E justamente isso. E eu ficava pensando também na mulher. Eu falei, cara, ela só quer trabalhar, ela só quer, enfim. Aí eu falei, pega, e eu fico com a criança. Ele falou assim, não, ela me chamou de moleque, então eu vou ser moleque. Meu Deus. Aí ele começou a se mostrar. Aí Parabéns, conseguiu. E Bia, mas qual que foi o momento, assim, que ele teve que ele fez a primeira agressão física, assim, com você? Como foi, assim? após a gente terminar, por conta desse episódio, que eu chorei muito, eu falei assim, então quer dizer que se a gente tivesse um filho, você faria justamente igual? Ele falou assim, sim. Com a maior frieza, falou assim, sim, se você me chamasse de moleque, eu fizesse o que ela fez, sim, eu faria. Aí foi um start, assim. Foi, acho que as vendas caíram dos meus olhos, eu comecei a enxergar tudo que eu tava vivendo, eu falei... Aí eu comecei a falar, meu, ele maltrata o filho, ele não quer o filho, ele maltrata as pessoas, porque as pessoas não acontecem do jeito que ele quer, porque atrasou, e tudo pra ele era assim, se não fosse do jeito dele, era O caos estava o instalado. caos. Sim. E aí tinha que ser tudo do jeito dele. Então foi quando a gente terminou, eu comecei a me impor. Eu falei assim, cara, eu não gosto do que você faz, não gosto do que você faz com os filhos. E sempre, engraçado que era sempre a iniciativa dele. Então vamos terminar. Porque era uma jogada dele, né? Toda vez que eu queria me impor, falar, não quero isso, não gosto disso, ele falava, então vamos terminar. Era a birrinha dele. Era. Então vai ser do meu jeito, então não vai ser. Aí toda frase de algo que eu não gostava, vamos terminar. E nessa época, Você tomou decisão. Não, nessa época, ele falou, vamos terminar. E eu falei, concordo, tá bom, vamos terminar. E por eu concordar, aí que acho que desmontou ele, né? Porque na época eu não concordava com o término. Um narcisista, ele não gosta de que o outro tenha a última palavra. Exato. Ele tem que ter a última Decisão palavra. tem que ser dele. E isso é muito perigoso. Sim. E aí, na época que ele falou, porque nos momentos anteriores eu não aceitava o término. Eu falava, não, mas vamos dar um jeito, vamos... Porque você gostava, dependência emocional, Exato. ele precisa Eu tava, da dependência eu tava emocional. começando a criar uma dependência emocional. Foi por conta desse episódio que eu dei um start, assim, na minha cabeça. Ele decidiu romper mesmo. Aí eu falei assim, com certeza, vamos terminar. E foi quando ele ficou louco, assim, tipo, acho que na cabeça dele, ela não tinha que concordar com esse término. Ela tem que ficar nos meus pés. Ela tem que sofrer. Ela tem que sofrer, ela tem que implorar pra eu voltar, pra voltar com ela, enfim. E era o que acontecia, e foi quando eu decidi romper e falar assim, com certeza, vamos terminar. E aí, aconteceu dele sair de lá de casa, ir pra mãe dele, e aí a gente terminou. Só que ele não me deixava em paz. Ele terminou, só que ele não me deixava em paz. Ele queria saber onde eu tava, com quem eu tava, se eu ia sair. Quando eu saí, ele descobria onde eu tava, de alguma forma. Não sei se por conta de postagem, enfim. Você também tinha dificuldade de encerrar totalmente o ciclo, assim? De bloquear, de sei lá, ou não? De fechar. Nessa segunda vez eu não tive Já não nenhuma... tive. Acho que eu percebi que era
Necessário. necessário e eu comecei a desgostar dele Sim. a partir desse episódio do filho. Aham. Sim. E aí, comecei a enxergar ele com os olhos nus, assim, e cru. Uhum. E aí eu falei assim, a partir do momento que eu decido, assim, não vou mais gostar, Sim. não vou mais ter, eu simplesmente coloquei na minha cabeça, eu falei, não vai ter mais volta. Uhum. E aí, a gente Aí ele continuou ali, meio que te rondando. continuou rondando. Aí falava, eu vou aí pra pegar tal roupa. Posso ir lavar as roupas? Que aqui não tem máquina na minha mãe, eu preciso lavar umas roupas aí. E aí meio que eu deixava, né? Aí nessas ele tentava ficar comigo. A gente acabou ficando, mas eu não gostando dele, aquela coisa forçada, enfim. E aí eu me vi num momento assim, eu não posso mais deixar esse cara entrar aqui. Uhum. Tipo, já tá ficando. Insustentável. E aí, ele tava meio que criando um álibi, né? Uhum. Pra ir lá, Sim. Manter a tentar porta aberta. manter. E aí, eu decidi falar assim: você não vai mais vir aqui. E eu já tava começando a perceber, porque eu saía das festas e eu comecei a sair bastante, né? Uhum. Eu falei, vou voltar pra viver. vida Vou viver. Vou Aham. viver. Aí eu comecei a sair muito, assim, bastante. Vou viver muito. Queria descontar tudo que eu Aham. tava vivendo com aquele cara. Eu falei, agora eu vou viver. Aham. E aí comecei a viver muito com a minha amiga. Nessa época, a minha amiga veio morar comigo, que é madrinha do meu filho. E aí a gente saía juntas. Uhum. E teve um episódio que a gente saiu. E ele descobriu, não. Eu já não tinha mais ele em rede social. A gente Uhum. se bloqueou de tudo. Só que ele descobriu por um amigo dele que a gente estava em tal lugar. E aí ele começou a mandar mensagem. Onde você tá? Vamos se encontrar, vamos se encontrar. Eu vou te buscar aí, enfim. E aí eu falei, não quero que você venha aqui, não vamos nos encontrar. Já deu, acho que já basta. Uhum. E aí, quando eu cheguei em casa, ele tava lá na porta de casa. Tá. Na porta do prédio. Só que eu já tinha deixado pro porteiro, que eu tava começando a perceber que ele tava muito em cima, sabe? Falei, olha, ele não tem mais acesso aqui. Uhum. Não deixa mais dele entrar. Enfim, deixei lá por escrito, né? Uhum. E aí, ele tava me esperando lá embaixo. Aí ele, vamos ficar. Começou a mexer no saco. A gente ficou umas 2 horas conversando. E ele querendo me forçar a ficar com ele, sabe? Enfim, querendo me jogar no carro dele pra ficar com ele, enfim. E aí, minha amiga, a que mora comigo, falou assim, você não vai ficar com ele. Eu vou ficar aqui na porta, você não vai ficar com ele. Se você ficar, eu vou dar na sua cara. Maravilhosa. Amigas Na necessárias. época, eu tava muito bêbada. Muito bêbada. Aí eu falei assim, não, pode subir, eu não vou ficar com ele. Pode ir. Você tem minha palavra, você não vou ficar com ele. Palavra de bêbado, gente. Pique na porta. Aí ela subiu, confiando em mim e me ligando toda hora. Você não vai ficar com ele. Porque ela já começou a perceber, né? Tá bom, não vou ficar. Aí ele me jogou de um carro, falou assim... Enfim, aí a gente... Sim, vocês ficaram. Ficamos. E aí eu falei, basta, chega. É a última vez e acabou. Aham. Tanto que eu já tinha proibido. E ainda tinha essas recaídas, Não, assim. é super difícil, né? Sim, Que é você muito errar. difícil sair, Era deixar de muito fato. Porque o cara ficava insistentemente... E você teve uma relação, foi alguém que durante um momento foi Sim. confortável Você pra quase você? construiu uma família com ele, né? Você teve quase um filho dele, não tem como, é muito difícil. E foi muito difícil romper. Só que acho que o que rompeu mesmo, o que eu falo assim, que foi o start assim para a relação acabar mesmo, foi tudo que aconteceu. Sim, sim. Foi porque ele não tinha mais acesso a mim. Sim. Foi porque eu não queria mais saber dele. Enfim. E aí no outro dia, eu saí de A novo. pobre da amiga sem dormir. Não, ela quase me bateu quando eu cheguei em casa. A primeira violência veio da amiga. Ela falou, você ficou, né? Eu não fiquei. Enfim. Aí cheguei. No outro dia queria sair de novo. Aí saí com ela. Não, na verdade, foi num domingo. Com a sua amiga. Com a minha amiga. Aham. Aí cheguei, descansei, só que no outro dia queria Tava e naquela sair de fase, novo. é loucura. Tipo, Sim. voltar pra minha É. vida. Aí eu falei assim, ela falou, não, vamos sair. Era um domingo. E sempre tinha um pagode dia de domingo de noite, né? Eu falei,
é segunda, depois é segunda e vai ser difícil pra gente. Ela, não, vamos sim, vamos sim. Falei, eu não quero sair. Ela falou, você vai sair sim. Aí ela me arrastou. Só que eu falo que tudo tem um porquê. Porque se eu não tivesse saído esse dia, que foi justamente o dia que tudo aconteceu, ele teria invadido minha casa e a gente teria... Pode ser do pior. Ele teria me matado, se estivesse sozinha eu e ele. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas foi o que muito tempo ficou na minha cabeça. E se eu tivesse lá em casa? E se eu não tivesse lá em casa? Ele teria invadido do mesmo jeito, só que ele me encontraria sozinha. Sim. E se sozinha, eu sou do tipo de pessoa que, assim, ele vai me matar, mas eu também vou... Eu vou lutar. Eu vou lutar. Sim. E acho que os dois não iria... E se degladiar. Enfim, e aí eu fiquei pensando, ainda bem que eu saí esse dia, né? Porque eu tava rodeada de amigos, Sim. de amigas, e ele não pôde fazer algo pior por conta disso. Porque ele Mas aí não me- você estava no pagode? Esse Ele foi, foi... foi na rua? Foi assim, a gente saiu, foi pro pagode, e ele começou a me ligar sem parar. Onde você tá? Eu quero te encontrar de novo. Onde você tá? Onde você tá? Eu quero te encontrar. E aí, eu falei assim, meu, o que você quer? Acabou, a gente já terminou, porque você tá me ligando o tempo todo, desde ontem, você tá insistindo na relação e a gente já terminou. Foi você que decidiu terminar e eu só aceitei, então vamos permanecer, né? E aí, ele falou assim, não, que eu descobri que você me traiu, que eu quero te encontrar. Era Meu Deus, um motivo, né? E ele tava louco, assim, ele tinha bebido muito. E ele falou assim, fiquei sabendo que você me traiu enquanto eu tava com você. Era um motivo pra mim ver, né, ele. Porque eu já não queria mais ter contato. E ele queria ter algum motivo pra me encontrar de novo. E aí eu falei assim, meu, você tá maluco, para. Enquanto eu estive com você, eu te respeitei. Pelo contrário de você, né, que você... Enfim. Aí ele insistiu muito. Ele falou assim, se você não me falar onde você tá, vai acontecer alguma coisa, enfim. Aí eu falei, meu, eu tô aqui. Como eu tava com bastante pessoas, Você eu me sentiu senti segura de muito falar. segura de falar onde eu Sim. tava. E ouvi o que ele queria falar. Eu falei, ó, tô na rua tal, você vem aqui e a gente conversa igual gente grande. Aí eu fiquei tranquila de chamar, de mandar o endereço no barzinho, porque tinha muita gente. Aí ele foi lá. Só que ele chegou cantando pneu. Entra no meu carro agora. Você vai entrar no meu carro. Você não vai ficar aqui, você vai entrar. E aí, eu coloquei meu rosto, assim, pra falar pra ele: eu não vou entrar no seu carro. Aí ele me deu um tapa muito forte na cara. Nessa hora, todo mundo do bar ficou alerta, assim. Sim. Todo mundo viu, né? Aí todo mundo, os meninos que estavam comigo, queria bater nele. Sim. Só que eu não deixei, eu não Sim. queria deixar... Fica pior, né? Ficar pior. E aí eu falei assim, não, calma, eu vou resolver. Aí eu falei assim, agora você vai descer do carro, você vai conversar igual gente grande, porque você me deu um tapa na cara, enfim. Aí eu comecei a ficar muito alterada, assim, subi na cadeira pra ficar do tamanho dele, Sim. pra discutir com Sim. ele, né? Eu falei, meu, você tá louco? Por que você bateu na minha cara? Eu comecei a ficar muito nervosa. Aí eu falei, eu quero um motivo, eu quero uma explicação, por que você bateu na minha cara? Sim. Ele só não foi pra cima de mim por conta que ia dar muito ruim pra ele. E aí, ele falou, você me traiu, você vai ver, eu vou te matar. Aí, começou a me ameaçar de morte. Ele falou assim... Ele começou a colocar motivos que não existiam, né? Falando que eu tinha traído ele, que ia me matar, enfim. Você vai entrar no meu carro? Eu falei, eu não vou entrar no seu carro. Aí ele viu que os moleques queriam pegar ele saiu, Tá. foi embora. Covardia. Deu um tapa na minha cara, discutiu comigo e foi embora. Sim. Porque tava vendo que ia dar muito ruim pra ele, né? E aí ele foi embora, só que ele não foi embora, ele foi pra minha casa. Entendi. Foi na porta. Ele foi pra porta da minha casa e convenceu o porteiro de subir. Nossa. E o porteiro simplesmente deixou ele subir. Tá. Aí ele falou que ia pegar... Como ele tava já uma semana Sim. indo lá pra lavar a Sim, roupa... porque não achou tão estranho. Achou meio que normal. Aí o porteiro falou, deve estar reatando, né, alguma coisa e vou deixar ele subir. Só que eu já tinha deixado por Sim. escrito, ele tá proibido de subir. E aí ele conseguiu. Só que ele não tinha chave, ele arrombou minha porta e quebrou tudo. Quebrou a minha casa toda. Ele quebrou o meu notebook,
Ele sabe o quanto eu sou dedicada no meu trabalho, ele sabe. Ele até falava, ele sempre falava: nossa, é muito engraçado que você é muito focada no seu trabalho, mas no nosso relacionamento você não é. Sim. Aí ele sempre Queria falava mais. isso. E aí ele foi em focos, assim, pra me destabilizar. Primeiro, minha ferramenta de trabalho, maquiagens, chapinha, secador. Sim. E eu não sei porquê, mas ele quebrou meu vaso sanitário. Gente, que loucura. Ele... E assim, não é um negócio fácil de quebrar, né? Não é, Não, e então, super perigoso até a também. repórter perguntou, como que esse cara conseguiu quebrar esse vaso? Mas em nenhum momento você chegou enquanto ele estava nessa ação de quebrar sua casa. Não, só que aí ele me ligou e falou assim, vai ter uma surpresinha pra você quando você chegar em casa. Ele te ameaçou. Sim, te ameaçou. E ele falou assim, se você contar que foi eu vou te matar. E aí, quando ele falou isso, aí já fiquei assim, meu Deus, será que ele conseguiu entrar na minha casa? Será que ele fez alguma coisa? E assim, detalhe, meu filho, esse dia, eu falei pra minha mãe, fica com ele na sua casa, né? Meu filho não tava? Imagina se meu filho tivesse, Sim, o cara Deus me chegasse lá. E se eu não tivesse saído, ele teria invadido a minha casa, Te teria matado. pegado eu e meu filho lá e feito alguma Sim. merda, né? Com certeza. E aí eu fiquei pensando, nossa, graças a Deus, meu filho não estava, Sim. a casa estava sozinha, enfim. E aí ele quebrou tudo, ferramenta de trabalho, quebrou tudo na minha casa. Aí, no momento que eu cheguei, aí eu falei assim, meu Deus, ele realmente fez o que ele falou que ia fazer. Que é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas acham, subestimam muitas vezes, né? Ah, não, Não, vai eu levando, achei que né? E não vai ia, levando. realmente... Mas é muito específico, assim, que quem comete, né, uma violência, e isso tem estudos, primeiro, sempre quando tem a violência física, sempre é no rosto. É. Sempre é algo no rosto da mulher. Uhum. Eu acho que é pra desfigurar, pra Claro. acabar. Claro. Igual A você falou dignidade, das né? suas maquiagens. É. Porque ele poderia também ter rasgado suas roupas. Não, mas é sua maquiagem. É sempre O aquilo, o rosto, algo que foca no rosto. Ele não aceita o cabelo, Sim. especificamente, assim. É muito surreal, assim, acreditar. E eu sei que as pessoas entram muito no lugar de julgamento, mas só entende quem passa, quem vive. Gente, é muito surreal, assim. Eu sei, a gente sempre ouve as histórias, mas é sempre, pra mim, muito surreal imaginar que uma mulher passou por isso. Porque, assim, bem material, você reconquista. Sim, com certeza. Só que os danos psicológicos e emocionais é uma vida inteira Sim. para se recuperar e às vezes não se recupera. Não. E assim, as pessoas Verdade. julgam muito, né? Vão falar, provavelmente vão falar. Por Sim. exemplo, quem ouvir a história da Bia vai falar, mas também sabe que ele tá fazendo isso, foi lá e não E sei o voltou. quê, e voltou. Ficou. Mas você não pode Sim. pegar uma pessoa que tá tentando fazer um relacionamento dar certo e achar que dá o direito da outra a agredi-la, né? Sim. Tipo, dá o direito da pessoa ir lá, arrebentar com a casa dela, colocar a vida dela em risco, enfim. E no momento que ele fez, eu falei assim, cara, eu preciso expor isso. Porque Sim. se eu não expor, Da talvez tua segurança. ele vai me matar. Sim. E se ele me matar, ninguém vai saber o que houve. Uhum. E aí, eu tive esse start, né? Eu falei assim, eu vou começar a gravar e vou expor. Uhum. Coloquei no ao vivo lá no Uhum. Instagram. E Você fez uma live? Fiz uma live. Aham. No mesma hora que eu cheguei em casa, eu fiz uma live, porque eu sabia que foi ele. Sim. Aham. Ele me ligou segundos Ele antes. falou, ele ele assinou falou. a E aí, autoria. e aí eu comecei a abrir uma live e falei assim, gente, caso aconteça alguma coisa comigo, vocês já sabem, Uhum. foi tal pessoa, ele fez isso, isso, aquilo, ele me Sua agrediu. casa toda quebrada. Minha casa toda quebrada. Ele me agrediu fisicamente, aquilo tomou uma proporção assim muito, porque ele era muito conhecido no bairro, né? Uhum. Ele era conhecido como o príncipe, o cavaleiro, Uhum. pessoa que nunca imaginaria, as pessoas nunca imaginariam que ele fizesse aquilo. Só que tudo que as vítimas passavam entre quatro paredes, é óbvio que ninguém nunca soube. Sim. Porque ele passava esse ar de eu sou o príncipe, eu sou o protetor, eu sou o melhor cara para essa mulher. Ele sempre, uma coisa que também me deu o start, que ele sempre falava assim, as minhas ex nunca me deram valor. Uhum. É porque ele é um Sempre uma príncipe vítima, né? encantado. Não, mas de verdade, príncipe. aquilo não colou, sabe? E na hora eu falei assim, não é possível que todas as
relacionamentos, ele foi o sempre certo. um anjo. E elas foram erradas, ou que fez algo Todo com mundo. ele. É, todo Menos mundo. ali. E ele sempre falava, eu sou o melhor, eu sou o maioral. Eu falei, cara, como que você consegue ser assim? Eu não consigo, de verdade. Me autoestimar assim, do jeito. Ele era muito assim, muito. E aí teve um desdobramento. Teve isso da live, mas você também foi buscar a via judicial Sim. para coibir também tudo isso que ele tinha feito. No momento da live, eu já liguei para o 190, né? Uhum. Informei. Olha, houve uma agressão física e também houve Uma invasão. uma invasão a domicílio. E aí, no mesmo momento, os policiais foram lá em casa, averiguaram tudo o que aconteceu. E aí, eu fui para a delegacia da mulher, que era ao lado lá de casa. Fui abrir o boletim, pedir a medida protetiva. É importante frisar também que acho que é obrigatório, né, nas primeiras 48 horas, né, a mulher ter esse respaldo da justiça, né, de ter a medida protetiva. E eu fui procurar no mesmo momento. Eu falei assim, eu tô vulnerável, ele pode me matar, então Claro. eu vou procurar alguma coisa que me proteja, né? Foi primeiro o momento da exposição dele na internet. Uhum. E depois eu fui Para lá. vias judiciais. Exato. Fazer a sua parte. E aí, recentemente, ele foi condenado, né? Ele foi condenado, ele pegou uma pena de prisão, Sim. né? Mas, gente, tem um desdobramento que quando você acha que a pessoa chegou no nível máximo, Ela consegue se superar. Sim. ela consegue se superar. Então, não bastasse isso, aí o que ele fez contra você? Ele abriu mais de 5 ações penais contra mim, Alegando. alegando difamação, Ele como era o nome? queria Injúria, difamação, calúnia, difamação. Porque ele não fez nada, né? Ele estava na casa dele tomando café. Exato. E não bastasse, ele entrou com uma ação contra a Bia, pedindo um ressarcimento Ressarcimento das coisas material que das ele coisas deixou. que tinha na casa. É. Que ele quebrou, inclusive. Pequeno detalhe. E foi importante você chegar nesse ponto, porque foi uma das fases mais difíceis para mim, foi chegar e pesquisar meu nome na internet e ver, assim, a ação judicial Contra você. Sim. contra mim. Podendo, inclusive, te atrapalhar no Alguém mercado que de trabalho, de alguém que não conhece. Sofreu e passou por tudo que passou. E, tipo assim, eu só queria me ver livre quando tudo aconteceu. Eu só queria que aquilo acabasse. Só que foi cada vez mais se intensificando por conta das ações que ele abriu. E eu tinha que estar lá na defensoria, falando de tudo de novo que aconteceu, montando minha defesa sozinha, sabe? Eu não tinha recurso para pagar advogada, eu tinha que estar lá o tempo todo pedindo para sair do trabalho, para ir lá procurar justiça pública, sabe? Sim. Foi algo muito desgastante mentalmente. Eu tive muita crise de pânico depois que ele fez isso na minha casa. E se culpando, né? Porque você tá indo buscar ajuda, mas parece que você é culpada, porque parece que quanto mais você mexe, mais Desdobramentos tem. Sim. É muito complicado. Foi, assim, acho que uma das partes mais difíceis para mim foi essa parte das ações. Porque era uma forma dele estar ali, no poder de estar ali. De estar perto, né? Sem poder estar perto, estar perto. Já que tinha a medida protetiva, ele falou assim, ela não vai se ver livre de mim. Bia, você tem medo dele até hoje? Tenho. Ele não ganhou nenhuma ação, né? Não. Todas eles perdeu. Só pra constar, porque seria o cúmulo, mas só pra constar. Não, ele não ganhou. Foi difícil, assim, pra mim acreditar. Tipo, por um momento eu falei assim, será que ele vai ganhar algum processo? Não é possível. Mas dá medo de acontecer? Né? Tipo... E eu ficava assim, não dá pra acreditar, porque eu ficava vendo toda a movimentação de processo. Todo dia eu tinha que estar lá na internet vendo movimentação. E alguma coisa que mexia muito comigo, porque eu tinha, depois de tudo que aconteceu, eu ainda tinha muito medo dele ir lá em casa. Sim. Bia, uma pergunta. Hoje em dia, assim, né? Porque é uma ferida e uma cicatriz que nunca passa. Então, não é que hoje em dia... Aprende a viver, né? Você vai apenas se ajeitando a viver, mas o medo sempre vai existir. A culpa é algo, enfim, que vai machucar você para sempre. Mas o que você diria para uma mulher que está passando por isso? O que você diria para ela? Primeiro, acho que autoconhecimento, assim... Porque eu tive que
que parar para analisar o momento que eu estava na minha vida, o porquê eu estava aceitando isso. Só que não só isso, também como rede de apoio. É muito importante você escutar amigas. Você fala assim, não é só uma encheção de saco, ela realmente tá certa. Tem amigas que falam a verdade. Aprende a escutar a verdade, não aquilo que você quer ouvir, né? Exato, aprender a escutar pessoas que estão ali enxergando o que você não tá enxergando. Sim. Porque eu tive muitas vezes que minha família falou assim, o que tá acontecendo com você? Você não é a mesma. A frase que, tipo, se você escutar, você já vai saber que você vai estar nisso. Você não é a mesma, você tá muito acanhada, você não tá com mais brilho, você não sai, você tá muito presa nesse relacionamento. E, de fato, a gente não enxerga, mas realmente é tudo isso que as pessoas falam. E na época eu não conseguia escutar. Por gostar, né? Eu não queria enxergar que era isso. Porque eu queria buscar um relacionamento perfeito. Eu queria... Ser feliz. Ser feliz. E eu não consegui, mas eu tive sinais, né? Pra sair. Mas é isso. Não é fácil falar sobre violência doméstica. É sempre um assunto muito complexo, muito difícil. Mas eu sei que dói, porque tanto em você dói... Eu que escuto também dói, porque eu sou mulher, tenho minha mãe, tenho muitas amigas. Sim. Então é um lugar... Mas é importante falar, porque tem que falar. Sim. Nenhuma mulher mereceria passar por Sim. isso. Sim. E a gente tem que falar. E uma coisa, assim, que eu e a Paula, a gente conversa muito, que é o lugar de... Se você é amiga, né, de uma pessoa que passa por isso, não julgue. Porque não vai ajudar. Ela não está ali porque ela quer estar. Tem muitos fatores que Fortaleça, levam. né? Fortaleça sua amiga, Escute. Fique perto. Porque uma hora, mesmo que demore, ela vai sair. Ninguém quer ser infeliz, ninguém quer passar por isso. Porque às vezes a gente entra num lugar de julgamento e isso não resolve a questão. Então, tenta ouvir, estar. Na verdade, é pior, porque a vítima se fecha ainda mais. Sim. E fala, agora eu não vou procurar ajuda mesmo, porque da última vez que eu procurei foi assim, enfim. Sim. E assim, vocês sabem, né, gente? Até nosso dever aqui de estar ressaltando, assim, que existem vários canais de apoio. Sim. Não acreditem também nessa questão. A Bia tá aqui, né, como prova viva de que a legislação funciona sim. Claro que nós temos muitas coisas ainda a serem melhoradas, mas não faça disso um estímulo para não procurar ajuda, para achar que nada funciona. Existe sim, a justiça é feita sim. E então, né, o 180, né, que é um canal aí, um centro de atendimento à mulher. Mas não deixe, assim, realmente de buscar ajuda. Sim. E eu quero muito, assim, te agradecer, Bia, por você ter vindo, por você falar sobre isso. A gente sabe que não é fácil, mas o podcast, ele tá aqui para ajudar. Você que agora você já tá tentando reconstruir sua vida, mas tem outras pessoas que não. Sim. Então, a gente espera que sirva como um lugar de inspiração, no sentido que você tá aqui, você tá aqui. Sim. E não aconteceu nada pior, que seria ele fazer algo muito mais grave com você e com seu filho. Então... Entende? Assim, você buscou ajuda profissional, você tá reconstruindo sua vida e é isso, assim. Então dá pra sair. Não é algo eterno, dá pra sair. Sim. Não é fácil, mas dá. Não é impossível. Não é impossível. Então eu quero muito te agradecer. Sim. Eu quero aproveitar e agradecer ao Júlio, que é o esposo da Bia. Por ele. Ela voltou com o pai do filho dela, tem uma família linda. A Bia tem uma história de vida linda, assim, outra oportunidade, né? Ela vai contar aí as grandes coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida dela. Ela é uma menina que tem uma vida hoje, assim, encantadora. E eu quero agradecer, porque para ele também, eu imagino que não seja fácil ver a esposa expondo isso. Mas também quero dizer que, por mais que não seja fácil, é uma história que com certeza vai mudar a vida de alguém. Sim. Não tenho dúvida nenhuma disso. Sim. E, assim, o meu marido sempre foi muito homem, né? E... Quando eu falei pra ele que ia participar do podcast, eu nem perguntei assim, eu posso? Eu posso? Porque, tipo assim, quando eu voltei com ele foi algo muito... Meu Deus, eu tenho que perguntar as coisas. Eu ainda me sentia muito acanhada por traumas que eu passei, né? Só que assim, é totalmente diferente, né? A nossa relação é muito saudável. E não tem essa de pedir permissão. Não tem essa de pisar em ovos, saber o que tem que falar. É livre, né? É livre. É tem amor de verdade. Exato. Totalmente diferente. E é possível recomeçar e ser feliz.
Com certeza. É isso, gente. Obrigada pela participação de vocês, por vocês terem assistido. E até o próximo. Compartilha, curte, manda para as amigas. E estamos aqui. É isso. Beijo.